Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal, eu sou a professora Aline e hoje eu tenho mais uma surpresa para vocês. Vocês lembram no nosso primeiro vídeo de um autor aqui de Curitiba que a gente conheceu? O Álvaro Posselt? Vamos falar um pouquinho mais sobre ele hoje? O Álvaro Posselt era professor de língua portuguesa, até que ele decidiu se dedicar totalmente à literatura. Ele tem vários livros publicados, como esses daqui, e ele se dedica também a fazer projetos de literatura e de haikai com os alunos das escolas de Curitiba. E hoje, quem preparou um recado para vocês foi ele. Vamos ouvir? Olá, alunos e alunas da professora Aline. Estou aqui de novo, hoje para uma outra missão com vocês. Mas antes disso, quero dizer que a professora Aline me mandou algumas mensagens sobre a reação de vocês, o retorno de vocês em relação ao vídeo que eu mandei. E eu fiquei muito feliz. Hoje eu estou sabendo que vocês vão precisar fazer um poema. Então eu vim aqui para dar umas dicas para vocês, para saírem poemas assim, de verdadeiros poetas como vocês são. Então, primeiramente, quando a gente fala de poema, vamos diferenciar o que é poesia, o que é poema. Poesia é um termo geral, a poesia pode estar em qualquer lugar, nas coisas, não só dentro do poema, Pode estar aqui nesse jardim que eu estou, pode estar nas pessoas. Então, poesia é um termo geral. E poema é o texto, o texto poético. Então, nós vamos falar de poema. Vocês precisam fazer um poema que é composto por versos. Então, a partir de hoje, não quero ver ninguém dizendo que poema é feito de linha. Linha é linha de trem, linha de pesca. Então, a partir de hoje, ninguém falando linha, e falando sim versos. E o poema é composto também de estrofes, um grupo de estrofes. Então, na poesia, assim como na arte, a gente tem a liberdade de escrever o poema da forma que a gente quiser, o tamanho do verso, se vai rimar ou não, fazer uma estrofe ou duas. O importante é justamente a gente saber que o verso é diferente da linha lá da redação, por exemplo, que a gente tem que escrever até o fim da linha, começar na outra linha e assim por diante. O verso a gente pode compor de uma palavra só, Então, nós temos essa liberdade. Eu fiz até aqui uma anotação, Então, para a gente não esquecer nada, Outra característica do poema são as rimas, A rima no poema, claro, sempre quando a gente pensa em poesia, a gente pensa em rima. Mas um poema não necessariamente precisa rimar. E quando a gente usa essa ferramenta, tem que prestar muita atenção, porque a rima às vezes é traiçoeira. É como, por exemplo, eu já vi alunos escrevendo assim, querendo fazer rima de verão com solzão, Então daí o que acontece? Você pega uma palavra natural que é o sol, e para fazer a rima com verão, você aumenta solzão. Aí fica uma coisa assim muito forçada, Então a rima é algo que tem que surgir de forma bem espontânea, sem a gente precisar forçar. Então não se preocupe muito com rima. Até é interessante fazer um poema sem rima, porque fica esse desprendimento dessa obrigatoriedade de ter que fazer rima. Então essa é a minha outra dica. Vamos, sobre o tema, o lugar onde vivo, um tema muito amplo, A gente pode falar, lugar onde vivo pode ser o planeta, pode ser o Brasil, pode ser Curitiba, pode ser o meu bairro e finalmente pode ser a minha casa, Então, vocês podem explorar de diversas formas, E não só falar exatamente de um lugar físico, Então, quando a gente fala de arte, a gente tem a questão da originalidade, de você escrever aquilo que você sente, de dentro para fora, e não de fora para dentro. Então, a questão de você
expor aquilo que você percebe, né, aquilo que você sente, é muito importante na arte, né? Mas então, falando aqui do poema, então, tenta escrever algo assim, cada vez mais original, mais assim, de uma forma de pensar única de vocês, tá? Que mais? A questão de usar adjetivo, né? O adjetivo, então, são aquelas palavrinhas que qualificam, né, as coisas e pessoas. Então procure usar adjetivos assim, mais espontâneos também, que signifiquem mais, né, do que falar, minha cidade é bonita, é maravilhosa. Usem coisas mais pessoais e não tão gerais, né, para se manifestar. Também conectores, né, como por exemplo a gente usar o mas, usar o porquê. Poesia não é explicação, então a gente pode evitar o porquê, porquê isso, porquê aquilo. Então essa é outra minha dica. Figuras de linguagem, né? Então, nesse momento fica complicado estender esse assunto de figuras de linguagem, mas a gente pode usar expressões que são diferentes das que a gente usa no dia a dia para comunicação, né? E para isso eu recrutei um poeta super especial e eu separei aqui algumas frases dele para vocês terem a noção do que é a gente escrever de uma forma diferente. E ele se chama o Manuel de Barros, depois a professora pode contar um pouquinho mais sobre ele. E eu adoro a poesia dele, a forma que ele escreve, a forma que ele se manifesta. Então eu separei aqui algumas frases dele. Ele diz assim, por exemplo, poesia é voar fora da asa. Meu fado é de não entender quase tudo. Sobre o nada eu tenho profundidades. Adoro isso. No fim da tarde, nossa mãe aparecia nos fundos do quintal. Meus filhos, o dia já envelheceu. Entre para dentro. Então, vejam, o dia já envelheceu, né? Então, em vez de a gente falar, o dia acabou, o dia terminou, a gente usa outros verbos, né? Usa de uma forma diferente. Que mais? Deixei uma ave me amanhecer. Fantástico. Para encontrar o azul, eu uso pássaros. E uma das minhas prediletas é essa aqui, Sapo é um pedaço de chão que pula. Então, para inspirar vocês um pouquinho do Manuel de Barros, e para finalizar o nosso encontro, eu cito uma frase do Victor Hugo, né, romancista francês. Ele diz assim, não há nada tão poderoso como uma ideia cujo tempo chegou. Então, as ideias estão circulando, né? As ideias flutuam no ar. E quando elas chegam para a gente tem que anotar aqui, como eu faço nos meus caderninhos, faço as minhas anotações. Então, vocês também façam as suas, porque vocês são artistas inatos. Em cada um de vocês tem um artista, tem um poeta, tem uma poeta. Então, vocês são autoridades no assunto, tá bom? Então fica aqui a nossa conversa, depois eu quero ver esses poemas aí de vocês e quem sabe eu ler alguns aqui num próximo vídeo, tá bom? Então vamos lá, caprichem e a gente se vê em breve. Tchau, tchau. E daí, pessoal, gostaram do recado que o Álvaro deu para vocês? No vídeo, o Álvaro menciona outro poeta, que é o Manuel de Barros. Esse poeta nasceu em Cuiabá, no Mato Grosso, e ganhou muitos prêmios de literatura. Ele já não é mais vivo, mas os versos dele ainda continuam encantando. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do recado do Álvaro, que vocês continuem aí se inspirando, fazendo as suas anotações no caderno de rascunho, e semana que vem a gente volta para falar um pouquinho mais de outras técnicas de escrita. Até lá!